Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Que alegria ter você comigo mais um dia para juntos louvarmos, agradecermos ao bom Deus o que somos, o que temos, o que Ele faz por nós. Obrigada por se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, sua partilha e testemunho. Obrigada também por curtir, compartilhar. E quando o YouTube te perguntar algo sobre o canal, por favor, responda. Assim, mais e mais corações são atingidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. O Café com Nata é um projeto de evangelização que fortalece a nossa fé e que alimenta a nossa alma. Vamos juntos pedindo a Deus a sua proteção por mais esse dia. Que seu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe, nossa Mestra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero partilhar com você hoje está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Nós vamos acolher a palavra de Deus hoje com muita alegria e o coração agradecido por tamanha graça. Temos a presença de Jesus em nossa vida, que nos salva, nos liberta, nos dá coragem de continuar caminhando na fé e na esperança. Percebemos aqui que Jesus encontra, quando vai ao templo, vendedores e cambistas. Faz um chicote e expulsa todos do templo. Por que ele agiu assim, com tanta irritabilidade? A gente vai perceber que o templo, que deveria ser um lugar de oração, um lugar de recolhimento, de encontro com Deus, estava se tornando lugar de troca de mercadoria, de interesses próprios, de exploração do povo, que precisava comprar oferendas para entregar ao Senhor. O templo, que deveria ser o lugar do culto ao Deus verdadeiro, o lugar de libertação e encontro dos pobres e sofridos com o seu Deus, acaba se tornando um grande mercado. Compra de animais para os sacrifícios e troca da moeda, uma vez que ela não era aceita no templo. O templo é o lugar de oração. Precisamos perceber a presença de Deus, o lugar sagrado. Não é para conversar, não é para se dispersar, não é para realizar nenhum outro tipo de ação. Ao ver que muitas pessoas estavam transformando a casa de Deus num comércio, num jogo de interesses, Jesus se irrita e expulsa todos sem hesitar. Como diz aqui a palavra, o zelo por tua casa me consumirá. É o amor à casa de Deus, o respeito. Precisamos estar atentos também ao nosso comportamento quando estivermos na igreja.
as roupas, a fala, o agir, o silêncio, o respeito. Às vezes, a gente não percebe que pode dar um contra-testemunho. E assim a gente acaba desagradando o coração de Deus. Aí os judeus perguntam a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Eles nem conseguem perceber a presença do Mestre e o cuidado e o respeito que ele está querendo mostrar para que eles se convertam, para que eles melhorem, para que eles acolham o espaço de Deus como lugar sagrado. Enquanto os discípulos lembram dos ensinamentos sobre o zelo e o cuidado com a casa de Deus, os judeus questionam, julgam, condenam Jesus e sua atitude. Jesus ensina que muito mais do que ofertas e sacrifícios de animais, o Senhor busca corações curados e livres para amá-lo e para servi-lo. Jesus age profeticamente. Os judeus destruíram o sentido do templo, abusando do povo economicamente. Como vão destruir o corpo de Jesus, matando-o, crucificando-o numa cruz. Mas ele tem o poder de reerguer o verdadeiro templo, onde habita Deus, na sua ressurreição, depois de 3 dias. O nosso coração deve estar voltado para as coisas de Deus, para a salvação da nossa alma. Valorizar e cuidar das coisas do alto é o nosso dever, tendo a certeza que um dia alcançaremos a vida eterna. Jesus não veio compactuar com uma religião alienadora, exploradora e aliada ao poder, mas para libertar o seu povo da escravidão do pecado, da morte, daquilo que nos afasta da graça dele, de todos os males. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Todos possam merecer pela sua graça a salvação. Todos possam ter um espaço na casa de Deus, independente de classe social, de status, de poder. O coração livre, aberto, desejoso de oração e de encontrar-se com Deus é o único critério. Rezemos pedindo o Espírito Santo que nos conduza nesse caminho de santidade. Senhor Jesus, que tenhamos pelas coisas do Pai o mesmo zelo que tu tivestes, sabendo reconhecer as exigências da nossa fé. Ajuda-nos a cuidar do templo santo que é a igreja, respeitando com amor e silêncio. Concede-nos também a graça de cuidarmos do nosso coração, templo vivo, tua morada, a morada do Espírito Santo. Cuidarmos também da nossa alma. Renova a nossa fé e a nossa esperança em ti, nosso Senhor e nosso Salvador. Queremos te amar e te servir com a nossa vida doada, partilhada na alegria, no amor e na misericórdia. Amém. Que o Senhor nos conceda essa graça hoje e sempre. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.